Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra desse dia. O que é mortal pode enfrentar o que é imortal? É uma pergunta que eu quero deixar aqui para nossa reflexão nesse Conectados. E lá no Salmo de número 56, melhor dizendo, versículos 3 e 4, nós lemos assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Essa é a palavra do salmista nesse Salmo 56. Que poderá fazer-me o simples mortal? Medo. O que será que é medo? Medo é um sentimento compartilhado por todo ser humano e também pelos animais que têm medo e um respeita o outro. Então, todo ser humano tem medo, seja ele quem for e esteja ele onde estiver. Ter medo não é de todo ruim. Ter medo, e nós já dissemos isso aqui em outra oportunidade, ter medo pode ser salvador. Pode nos poupar a vida por termos medo. Então não é de todo ruim ter medo. E se podemos evitar de ficar expostos desnecessariamente a situações de perigo, e às vezes o medo nos leva a ficar distante do perigo. O medo nos mantém longe do perigo. E isso é uma forma de nos preservar, de nos salvar, né? O medo também não é uma prova de fragilidade espiritual. Ah, porque eu tenho medo, então sou espiritualmente frágil. Não tem a ver com isso. Os efeitos do medo podem ser amenizados se seguirmos as orientações que o salmista está nos deixando. Ele diz que nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Então, quando nos lembramos que Deus nos ama, podemos experimentar aquilo que o apóstolo João escreveu na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: no amor não há medo, não há temor, né? Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é o que João diz, e conforme a versão NVI. Então, Deus não tem que ser temido no sentido literal da palavra, mas deve ser honrado, deve ser reverenciado. Nós não precisamos ter medo do dia do juízo final, por exemplo. Ele virá, ele vai acontecer, mas ele não vai nos prejudicar, porque nós já temos a salvação garantida. Nossa conta, ela já foi paga. A Bíblia diz que todos vamos comparecer perante o juiz no dia final, do julgamento final. Vamos comparecer. Mas a nossa conta, a nossa dívida está paga. Cristo pagou tudo ao morrer na cruz do Calvário na sexta-feira à tarde e ao sair vitoriosamente da sepultura no domingo pela manhã. Tudo está acertado. Não temos que ter medo, mas temos que sim reverenciar o nosso Senhor. O medo, como já dissemos, é um sentimento universal. Então façamos como o salmista nos orienta nessa palavra tão magnífica que ele nos diz nesse salmo. Mas eu, quando tiver medo, eu confiarei no Senhor. Confiarei em ti, ó Deus. Eu confiarei e não temerei. E aí ele pergunta: se eu faço isso, o que o simples mortal pode fazer-me? Ou seja, contra o imortal, o mortal nada pode. Então, se tivermos que ter medo, que seja como uma prevenção para evitar o perigo. Mas medo de Deus nós não precisamos ter. E sim, devemos honrá-lo e glorificá-lo e louvá-lo sempre. Que ele nos ajude a compreender e a praticar a nossa vida dessa forma. Em nome de Jesus, assim nós esperamos que seja. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos dá essa santa e bendita orientação, nos dá essa garantia de que podemos seguir firmes e tranquilos nosso dia a dia aqui. Haja o que houver, venha o que vier, porque nada poderá nos vencer, porque nós estamos contigo, ó Deus. E estando contigo, nós somos maioria e somos mais fortes do que qualquer coisa. Qualquer outro poder que possa vir, Tu és mais forte e nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. E por isso nós Te louvamos e pedimos a Deus que nos dê forças para vencer e para continuar vencendo e sendo assim instrumento das Tuas mãos e vivendo para a honra e glória do Teu nome nessa face da terra, enquanto aqui estivermos. Em nome de Jesus. Amém.